Quando tu vê que a coisa começa a causar divisão dentro de uma congregação, dentro de um grupo, enfim, um bom líder ele já precisa, chama todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ouvir ou assistir este episódio, estamos começando mais um O Santo Podcast. Na minha frente, Giovanni Claudino. Muito feliz, John, por mais uma vez estarmos aqui e hoje para falar de coisas muito boas, vinda direto do trono da graça. O eterno, né? Aliás, quero agradecer você que está sempre consumindo o Santo Podcast. Isso. E também os nossos parceiros, Isso, Giovanni. a gente tem o Dalmarco Autopeças, tá? Tá com sede, John? Sim, eu tô, isso. Água mineral. Isso. Aliás, né, a gente tinha um patrocínio de água mineral. Verdade, precisamos de outro. Aí ele faliu. Trocou o dono e aí entrou um endemoniado lá que não gosta das coisas do eterno. Cara, e aí ripou a água. Eu queria muito que você, que trabalha com água, viesse. Isso. Ou podia ser também o Queco Gás. Ah, legal. Tem gás e água. Eu gosto deles. É de graça, eu gosto deles e eles não gostam de mim. Caramba. Eles não gostam de mim, tá? Depois eu vou aparecer lá no Queco. Isso. Ele tinha um negócio colado com o G-Baile. Tá. Era Queco é gás, gás é queco, queco é água. E eu começava a botar a musiquinha daquela... Ó, gás! Era legal. A gente faz aqui, não tem problema, tá? Que saudade do Beto Gebalho, tá? Sim, virou farelo e fumaça. Virou. Mas ele quis. Tá? Quis. Ele queria. Eu quero que taca fogo, ele falava. Isso. Taca fogo e me deixa na minha suíte com o Klaus, que é o cachorro dele, para que eu consiga assistir minha novela das 8. Mas tá lá com Jesus. Tá. Lá com Jesus. Caramba, ele foi com o Eterno. Ele foi, tá? cara. Cara, olha. Um dia eu tenho que contar essa história. Isso, um dia a gente... Isso. Sim. Caramba. Esse testemunho sobre o Beto. Tu vai falar sobre o Beto só. Verdade. A gente vai organizar um tá episódio bom. e falar do Beto. Tá bom. E é claro, da história toda, mas com desde o final, início. com final no Senhor. Sim. Vai ser massa, tá? Cara... E muita gente tem essa curiosidade. O quê? Tem muita gente. Tá? Cara, é um episódio que vai ser bem interessante. Metade dos políticos da cidade Mas vamos já falar vão nome. ficar azul. Isso. Não, a gente tá com advogado aí. A Sim. gente tá com advogado. Não, Agora nós estamos advogado. advogado. Mas eu vou... Não, Tomei um processo meu recente, pai tive que amado, contratar ó, um. Só de falar aqui já... A garganta já fica seca. E ele pega água pela direita, tá? Vamos lá, vamos falar dos nossos mantenedores. E esse canal aqui também. Ideia boa, tá? Ideia boa, né? Nós vamos fazer. Vamos, olha lá, quem tá Vamos lá? fazer. Não sei. Esse canal é totalmente de vocês, né, John? A Sim, realidade é que verdade. você faz parte. Você que é inscrito, você que não é inscrito e acompanha, se inscreve no canal porque isso aqui é seu. É seu. Você Sim. pode botar lá na sua bio. Sou do Santo Podcast, tá? Sim. É maravilhoso. É isso. Temos a Dalmarco Autopeças. Abraço pra vocês. Tem peça pro meu carro de incríveis. pobre e tem peça pro carro do John de rico. Não, Belas. não. Gerentão aqui, tá? Belas. Gerentão virou gerente. De novo, Belas. mais uma. Eu vou dizer um negócio. Pera um pouquinho. Eu tento me aposentar, Só John. barca boa, tá? Eu vou Eu tento me aposentar, John. dizer, é só barca boa. Tem gente que quando sai de um trabalho e vai pro outro, o cara começa lá, é ele e o porteiro, tá? O Giovanni, ele já começa, ele com a diretoria, gerentaço, mais uma vez, liderando Rei de mime. Sim. Queremos vocês aqui, inclusive. Tá? Se Aliás, quero. é o melhor pão de queijo que eu já provei na vida. tá? Isso não tem como discutir. Que loucura. E tem Lamento. cashback. E tem cashback também. Tem. Vamos lá. Tá, vai lá. Belas Artes. Essa estrutura gigante. Inclusive, a gente está aqui numa parte, né, do prédio e tem aqui embaixo de nós, no auditório, o pessoal fazendo o quê? O teatro. Teatro. Alunos de teatro. Maravilhosas. Pessoas do Sim, bem, sim, pessoas de sim. Cristo. Sim. Não, o Cara, povo... que teatro que aqueles caras estão fazendo?
Sim. Mano, agora, eu vou te dizer um negócio. É incrível, tá? Aqui são incríveis, tá? Mas esses dias não. Anteontem, a gente foi ali na praça, fui na praça. Tiradentes não. Não, tava tendo um festival de cinema. Sim. Sim. Soube, não fui, mas soube. Era festival Eu sei em cima festival do de cinema de verão. Era um negócio assim. Um negócio assim ali na praça, bem... Aqui em Joinville tem uma praça onde fica a maconheirada. O Cleiton, ele veio, Cleiton. Já tá até tossindo da fumaceira. Eu vou dizer um negócio, tá? Deus vai pegar vocês tudinho. Eu vou dizer, vocês vão se engolir com a xepa, tá? Já tô avisando. Vocês vão morrer tudo. Não, e cara, sabe lá, o povo tava lá. Festival de cinema. Eu vi de perto um gurizão esses dias, aquele cigarro eletrônico, cara. Sim. Que loucura aquilo. Fumaceira também, mano, né? Eu tô velho pra isso. Sim, mas aí tava lá, concluindo o raciocínio, tava lá, apareci, tal, tava inclusive o Dizas Luma, tava lá. Dizas Luma. Que é no meu GP das antigas, era dele, Jesus Lucas. Loiro. Isso. E tava lá. Como ele aleatório, eu tava num evento completamente aleatório. Cheio de maconheiro. Cheio, fumaceira. E com Jesus lá, sim, Jesus fake. Sim, tava lá, o Luma. Mais endemoniado do que nunca, ou não, tá crente? Pinca, cabelinho sim, aqui sim. E tal. Mas enfim. Tá com uma deusa. E assim... Isso não foi da boa. Eu vou falar uma coisa assim. É isso, Eric, nem corta. Vai. Não, só vai. Só vai. Só vai. Eu só queria abrir esse parênteses que o senhor vai pegar toda essa maconheirada de Joinville e vai botar dentro da Firmados. Isso. Da Firmados. Dar aquela firmada. Isso, vão entrar tudo lá. Meu Deus, lá é o negócio na linha, tá? Não tem esse negócio. A Dona Coisas e Tal, que inclusive agora tá com uma nova ideia, projeto, tá pronto já. Estourado, né? Internet aí pra você. A Agência 47. Perfeito. Aí, vai voltar estourando, Deus, tá? Em abril. Quando cola na Agência 47, mano, aí aumenta os dígitos do zero lá atrás. Lá. O meu tá aumentando na frente. E Madeireiras Rossi. Um abraço. Madeireiras Rossi. Isso. Madeireira Rossi. Passei na de Araquari essa semana, final de semana. Top, né? Boa. A de Araquari é bonita. Boa, bonita. A do Panágua também é maravilhosa. É gigante a do Panágua, tá? Panágua, se o cara se pega lá dentro. Se o cara sai do presídio, ele vai ficar dentro da Madeireira Rossi, ele nunca mais sai. Nem os funcionários não acham ele. E tanta madeira que vai tem. Vai ter um caibre e 7 presos. As ideias. Fala de maconheiro e depois de presidiário. Só estamos se afundando. Mas nós estamos bem hoje, tá? Nós estamos bem. Ô, John. Oi. Pode falar. Mas só também mandar um abraço aqui pro nosso querido amado Cleiton, né? Que nos atura. Sim, que está sempre no dia 5 com a boquinha aberta. Pai de 3. Isso. Então, assim, se você quer manter esse projeto, saiba, tá? É duro. É duro, tá? O 3,5 do guri. É duro. Dói, tá? Diz que dói nas costas, tá? Dói nas costas aqui. Então, assim, vem pra cá, vem pro Santos Podcast pra, enfim, fortalecer os irmãos pra que a gente tem o Vem levando. Pra Caixa você também, a gente agora tá chamando para Vem pro Santos Podcast você também. Vai ser benção. Mas demais. assim, ó, de verdade, você que tem uma empresa, você que conhece uma empresa, seu patrão, seu primo, entra em contato com a gente, cara. Sim. Os preços são acessíveis demais, Deus cara. do céu. Né? Não vou nem entrar nessa para não começar. Qualquer microempresário pode colar a marca conosco. Sim. O Cleiton deveria devolver o dinheiro. Isso. Que não faz diferença na vida dele. Não. Então devolve para nós que faz da nossa. Não faz nada. Entende? Então você pode fazer isso. E você também, que é um CPF abandonado nesse mundo, um CLT da vida, mas entende que essa missão que estamos fazendo de levar o evangelho de uma forma, às vezes descontraída, às vezes mais sério, isso é legal, nos chame, tá? E você pode ser um patrocinador, um voluntário, sei lá, alguma coisa aí que vai nos ajudar a manter o projeto. Até porque a gente sabe que nas redes sociais elas não vão entregar sem tu dar um cascalhinho para ela. Não. Só um farelo. É uma mordidinha toda postagem. Isso, exatamente. Então, toda assim, postagem. Tem muita gente botando dinheiro em tráfego pago para levar tanta palhaçada
e coisas que não edificam, e a gente quer botar dinheiro para levar um conteúdo que vale a pena e transforma vidas. E isso é tão realidade que nas nossas redes sociais, cara, vem coisa tão aleatória que eu fico perguntando assim, cara, mas de onde é que o Instagram achou que isso aqui me interessa? Uhum. Né? Então é tanta coisa aleatória. Cara, esses dias eu curti uma foto de um carro. Cara, pareceu que eu tava querendo comprar carro. Sim. Porque eu tomei uma enxurrada de coisa de carro. Sim. Cara, é carro. Eu falei, gente, mas eu só curti um carro porque eu achei legal, mas nada. Sim. Acabou o assunto de carro. Ele entende isso. Entende que... Então, ou seja, se você nos ajuda, toda postagem nossa, a gente está lá botando um 10 pilinha, um 5 pilinha, um 20 cinquentinha, um 100... para fomentar essa ideia de propagar o evangelho. Perfeito. E a ideia, né, do nosso coração, a gente sabe que a promoção principal nossa aqui é o evangelho mesmo de Cristo. Exatamente, levar a mensagem. Falando em mensagem, Giovanni, qual é o texto que a gente vai ler hoje? Jesus ensina sobre servir os outros. Pronto. Ele, ali em Mateus capítulo 20, no versículo 20 também, fala um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. A gente vai ficar até o 28, acho? 29, Isso, 28. Do 20 ao 28. 20 ou 28, a gente vai trocar uma ideia, conversar. Eu acho e tenho certeza que isso vai ser uma bênção. Eu acho que a gente daria até para fazer o que a gente gosta de fazer, que é vai expondo a medida de cada versículo. Isso. O que tu acha? Lemos um versículo e se tem alguma coisa, vamos cuspindo para fora. Isso. Então tá bom. Vamos lá, deixa Deus fazer. Vamos lá. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Já vamos começar daí, já pode ser, não? Bom, por favor. Porque eu vou te falar um negócio. Quando a mãe vem... Não, já era. O negócio é outro. Se o pai vem, é mais tranquilo. Não. O pai é mais de boa. Sim, não. A mãe, quando ela se propõe a pegar as crianças... Isso. Largar a louça e a roupa para ir em algum lugar, vai dar B.O. Ela quer, ela quer muito. A tua mãe já foi na escola te pegar pelas orelhas, não? Meu Deus do céu. Tu era assim, desviadinha? Não, para buscar, para repreender, aí vinha o pai. A mãe sempre, ou a grande maioria, ela... Pra proteger. Isso, Meu filhinho não fez isso. Meu filhinho respondeu a prof. O meu bebê... Não, porque não interessa a idade. Não, é o meu bebê. Sempre. Aqui, a mãe dos A minha mãe acabou de mandar mensagem pra mim aqui, ó. Sim. Ó, aqui, olha, ó. É a mãe. Mãe. Tá tudo bem, e aqui, então, olha que coisa linda. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio com Jesus, com seus filhinhos. Isso. Né? Aí vamos ver o que a mãe quer, porque a mãe veio advogar, pedir alguma coisa. Ela se ajoelhou diante dele, aí, ó, a fim de lhes pedir um favorzinho só. Jesus, eu só quero um favorzinho. Tá ali mesmo, tá, gente? Ali, ó, NVT na linha aí, tá? Estamos de NVT. Que a NVI também fala a mesma linhagem ali. Sim. Mas... Tu tá na NVI aí? Não, NVT. Tá bom. A mãe veio pedir um favor. Não foram 2 favores, tá? Jesus. Filho eram 2. 2. Isso. De filho lá com o Zezé. Sim. Vai o 2 ou quer que eu leia o 2? Eu posso ler o 2. Vai, né, então. Aí ela veio pedir um favor, então. Isso. Ousada. Aí Jesus? A Jesus. O que Jesus fez? Aí Jesus vai dizer agora. Vai responder ela. O que você quer? Perguntou ele. Jesus é maravilhoso. Eu vejo Jesus assim, o que tu quer amanhã? Isso. Que aqui eles deram uma mexida. Sim. Acho, o que tu quer amanhã? Acho que eles deram uma... Não vamos deixar Jesus tão estúpido assim. O que tu quer amanhã? Isso, tá? Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem, né? Em lugar de honra ao seu lado. Bem tranquila ela, né? Sim. Pouca coisa uma eu quero. À sua direita e uma à sua esquerda. É um pedido bem razoável. Não nada. Gente, qualquer um que me pedir uma coisinha boba dessa, eu aceitaria. Eu não sei por que Jesus fica com essas coisas. Imagina tu agora, tua mãe chegando no Lula, o nosso paizão, falando assim, deixa um ser o ministro da saúde e o outro da cultura. Isso, coisa boba. Coisa boba, faz o L. Tá, assim, ó.
Eu quero que eles tenham destaque. Eu quero que eles sejam importantes no teu reino. Deixa eu só te pedir um favorzinho. Que coisa? Coisa nada. Eu sei que tu tem mais 10 aí, discípulos aí, mas eu tô pedindo pros dois, né? Os dois queridos. Mas, enfim, a gente já vai entrar nesse ponto, tá? Mas ela foi lá e largou essa para Jesus. E aí a pergunta, Giovanni, que já acredito que a gente já pode startar aqui, essa pergunta dessa mãe, será que é errado desejar que os filhos sejam importantes? Será que é errado desejar ser relevante para o reino de Deus ou ter algum destaque? O que tu pensa sobre isso também, Giovanni? A realidade, John, é que nós, humanamente falando, a gente sempre quer subir um degrau. Ninguém, ou raras exceções, pensa em descer um degrau. Aí é claro que a gente tem sempre um domínio, sempre um entendimento de em que posição a gente deve estar, né? Agora, em todos os nichos, a pessoa entra numa empresa como um office boy, o sonho dele não é morrer office boy. Ele não quer se aposentar com 65 anos como office boy. Ele não quer. Na igreja, a gente também tem essas hierarquias. A pessoa que entra lá sem conhecer as escrituras, ela quer chegar uma hora de um nível de que conheça um pouquinho mais as escrituras. Ou seja, a ideia de ir crescendo. Eu acho ousado essa pergunta dela, e eu particularmente acho ousado. Eu acho que é um desejo gigante de estar colado nisso, né? É a mesma coisa hoje. Vamos rebaixar para como o próprio John falou, citou o exemplo de Lula, ou lá na nossa igreja, o camarada entrou ontem na igreja lá, pastor, eu quero ser o teu braço direito ou o teu braço esquerdo, tá? Ousadia. É uma ousadia. O único que entra já na gerência é Giovanni. Tá, o único que não vai... Não, assim, ó, o cara tá lá fazendo a carreira no posto já há 7 anos. Aí ele pensa assim, um dia eu já lavei tanto carro, já furei a bomba, já a coisa não aconteceu. De repente chega o cara na gerência, assim, ó, de paraquedas. Deus é contigo, tá? Que coisa linda. É o currículo? É o currículo. Mas eu concordo contigo também, tá? Mas, então, ou seja, existe essa linha. Então, assim, ó, eu não acho que é errado a gente querer ser relevante no reino de Deus. Agora, o Senhor também conhece o nosso coração. Perfeito. O Senhor também conhece a forma que queremos chegar lá. Então, tem várias formas. As formas naturais, ou seja, buscando da melhor forma, como, por exemplo, a gente do Santo Podcast. Sim. A gente poderia fazer loucuras para tentar dar um upgrade ainda maior. Sim. Mas a ideia de sentar do lado de Jesus é uma ideia suave e calma, né? Então, eu não acho errado esse pedido dela, eu não acho errado. A verdade é que se eu soubesse que Jesus está na cidade, eu ia pedir isso para mim. Ô, Jesus, não tem como tu abrir mais uma vaguinha para um discípulo e eu andar contigo? Tá. Eu iria fazer isso. Sim. Entende? Agora, tem que entender um pouquinho dessa mulher. Motivação, né? Que motivo fez ela chegar lá e solicitar ou pedir essas 2 vaguinhas só do lado direito e do lado esquerdo de Jesus, mais nada. Eu também. O que tu acha? Eu concordo contigo também, porque assim, acredito que tem a nossa cultura de o crente ele ser sempre o zero à esquerda. O Bíblia surrada, aquele cara que é a chacota da chacota e tudo mais. Mas relevância no reino de Deus não tem a ver com destaque do tipo, eu vou estar no estrelato. E tu postou algo nessa semana, o que foi relevante? João Batista foi relevante. A ponto de Jesus falar, olha, dos nascidos de mulher igual de João, não tem, nem vai ter. E aí tu postou aquele meme, primeiro você começa, e aí tá João Batista batizando Jesus, e aí depois você melhora, aí tá só a cabeça do João Batista na bandeja, né? Então, a relevância... Isso é ser relevante.
Mas aí, exatamente, aí é que tá o negócio. Porque as pessoas acham que ser relevante no reino de Deus é você tá num ter programa... um avião disponível, Pronto. ter um programa de televisão disponível. Exato. Não é. Né? Que é você ter uma igreja lotada de gente, é você tá fazendo, acontecendo e tudo mais. Mas esquecemos muitas vezes que o reino de Deus é uma pirâmide inversa da cultura desse mundo. Então, você vai conhecer alguém relevante no reino de Deus, às vezes, aquela irmã que está visitando as presidiárias lá no presídio, aquela irmã que fica orando dentro de casa, vai de casa em casa para perguntar se está tudo bem. Essa pessoa está sendo relevante no reino de Deus, né? Então, nesse aspecto, eu acredito que a motivação da mãe, ao falar, deixa que um senta à esquerda e um à direita, ela tá olhando já para tipo assim, eu quero que eles apareçam, assim. Tu pode até ser o centro, mas se escorregou o lado para direita, tá o meu filhote. Piscou, viu um dos dois. Viu? Olhou pro outro lado, tá o meu bebê, né? Mas no reino de Deus, ser relevante não tem a ver com status ou com essa aparência aparente, algo que realmente, poxa, olha, aquele cara ali está sendo relevante. Não. Muitas vezes, por exemplo, agora, usando o exemplo do Cleiton aqui, ele está sendo extremamente relevante. Porque, por exemplo, sem ele fazendo os cortes e colocando isso no ar, nada vai. Estaria. E ele nem está aparecendo. Então, o que é ser relevante? Né? E essa é uma pergunta importante e eu fui muito feliz porque a motivação não tem problema em querer ser relevante no reino de Deus, que o Senhor olha e fala assim, cara, Paulo falou várias vezes, poxa, eu quero agradar a Deus, sabe? Eu quero ser um obreiro aprovado, um irmão aprovado por Deus. Cara, o que ele está querendo falar? Cara, eu quero me destacar. Essa aprovação é relevância. É relevância. Exatamente. E a gente conversando sobre isso, justo no nosso podcast, vem inúmeros irmãos e irmãs que são relevantes. E a gente posta aqui e a gente não vê o engajamento porque não são conhecidos. Sim. São relevantes, mas não conhecidos. Perfeito. Vamos lá? E quando a gente estava conversando isso, me veio recentemente, a gente falou muito sobre ele, o irmão Gerson. Meu Deus. É um irmão... Deus o livre. Que, pelo conhecimento e sabedoria, poderia ser um estourado em relação à rede social. Mas é um irmão desconhecido por muitos. Sim. Mas olha a relevância desse homem. Meu Deus, para o reino de Deus um Entende? absurdo. É isso que eu digo. E, inclusive, você pode procurar nos nossos vídeos passados, Sim. eu não lembro qual, mas está aí, o irmão Gerson. Você vai ver a relevância dele sendo um desconhecido. Então, meus irmãos, assim, ó, a gente não dá título, nada assim, né? Mas o irmão é um irmão, e ele se trata como irmão, e é um irmão, mas ele é um doutor na palavra. Exemplo do Marcelo, que teve aqui também, doutor na palavra. O Rob Viotti Braga, doutor na palavra também. O nosso irmão também, maravilhoso, amo de paixão ali da Afirmados também. Samuel é monstro. Entendeu? São irmãos que vocês às vezes não vão nem sabe que existe. Nem tchum, como diria. Nem sabe que existe. E tá aqui. Samuel Galdino, o Instagram dele é uma vergonha. Isso. Não, entendeu? Porque ele não... Mas a relevância do que sai desse irmão, exatamente, tanto do exemplo quanto da boca desses irmãos que a gente acabou de citar, entre outros. A gente citou meia dúzia que veio na mente de imediato. Que são relevantes para uns fora também. E tem uns que aprove o Senhor estourar visivelmente. Também. Né? Agora, uma coisa não tem nada a ver com outra. Exatamente. O desejo dessa mãe, vamos dizer que fosse hoje, ela chegaria para dizer assim, Jesus, que o meu filho possa, sei lá, estar na Globo, na SBT, lá na Record, que ele tenha milhões de seguidores nas redes sociais. O desejo dessa mãe hoje seria basicamente isso. Né? E às vezes essa relevância para Jesus... Sim. Então, assim,
é bom a gente separar na mente. Não é errado querer ser alguém que vai propagar o evangelho a ponto de o Senhor olhar e falar, cara, eu tô contigo. Né? Não tá agora você querer aparecer, querer ser uma pessoa que para evidenciar para outras pessoas a posição que você está, nada mais disso. Sim. Ela estava falando de posição ali, né? Então é muito importante que a gente tenha essa compreensão, né? Saber separar. Não é errado, porém a motivação e o porquê que tu tá querendo aparecer, e entender também que no reino de Deus não é aparecer que quer dizer que é relevante. E a continuação do texto a gente vai falar sobre isso. Perfeito, vai lá. E até só concluindo essa pergunta, já para indo para a próxima. Bom, tá? Tá bom, tá? Tá bom. Do nada, né? Tá, não. Se o Matheus Botim viesse, não ia ser isso. Sim. Tá? Então, Matheus, que bom que tu não veio. Toma, pastor Matheus. Outro irmão aqui, relevante aí. Ó, aqui a aguinha do Santo Podcast. Até falando em relevância, a realidade é que nós, como Santo Podcast, queremos ser relevantes. Sim. A gente busca isso, a gente busca trazer conteúdos ou pessoas, pastores, irmãos e irmãs, que sejam relevantes para agregar esse canal como algo relevante, como alguém de casa, assim, não, eu vou assistir, eu vou ouvir essa uma hora, porque esse assunto é relevante para a minha vida. Esse assunto vai somar na minha vida. Então a gente busca ser relevante. Sim. Agora, o como é que muda. Perfeito. Né? Seguindo por aqui no verso, então, 21, eu estou lendo aqui, né? Isso. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu, por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado. Um à sua direita, o outro à sua esquerda. 22. Jesus então respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber no cálice que eu estou prestes a beber? E a resposta é bizarra, né? Dá o quê? Ela respondeu, somos. Pronto. Não, maravilhoso. Tá? E aí? Disseram eles. Somos capazes de beber desse negócio aí. Para mim, assim, Giovanni, vem... Quantas vezes o senhor fala assim, né, para nós? Mas... Como ele disse para eles aqui, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Né? Teve um irmão recentemente no grupo pequeno lá que eu lidero, que ele falou assim, o problema é de orar que Deus responde a oração. Dependendo do que está orando é um problema. E aí ele pedia mais amor pelo próximo. E, rapaz, Deus plantou um encosto no homem. Meu Deus do céu. Um cara que ele falou assim, não, eu vou matar ele. Não era tanto amor assim que eu queria. Pra você ser exercitado no amor, você tem que ter alguém pra amar, né? E aí o Senhor botou aquela joia rara. Tá. Que nome a gente não pode falar no momento pra não ter problema. Primeiro que ele não abriu o nome também. Entendi. Tu não sabe quem é. Mas tenho só 7 desses. Eu tenho uns também, cara. Que vira e mexe, os caras lembram de mim. E eu nem orei pedindo amor, tá? Eu também não orei. E assim, o Senhor tá me dando gratuitamente, tá? Sem orar. Imagina sem orar. Não. Aí se lascou. Aí tem 14. Aí abandona. Aí vai ter 14. E agora o que acontece? Então, às vezes a gente pede algo pro Senhor, e é o caso dessa mãe aqui também, desses filhos que com certeza estavam ali endossando, né? Sim, vamos mamãe, vamos mamãe. Vai que cola, né? Então, a gente vai para o Senhor com pedidos tão absurdos que o Senhor fala assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês têm certeza que vocês conseguiriam fazer isso com o que vocês estão pedindo? Os caras são tão cara de lata. Sim. Que falam, não. Cara, e aqui ele está falando do cálice que ele tinha para beber, meus irmãos. Ele só levou o pecado da humanidade inteira, tá? Ele só trouxe salvação para o mundo, para quem já viveu e morreu, para aqueles que estavam naquele tempo, os que viriam. É assim, absurdo. E eles, sem entender nada do que o Senhor estava prestes a fazer, tanto que abandonaram tudo, né?
não sobrou um, né? Não sobrou um para contar a história. Quando precisou mesmo, correram tudo. Entendeu? E aí aqui eles, na altivez, não, a gente tá pronto. Se for para beber, a gente bebe agora. Com a mente carnal, né? Essa mente carnal de não conseguir entender das coisas espirituais e da profundeza e da profundidade que o Senhor estava falando aqui. Disseram eles, o 23. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. 24. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Aí os caras descobriram, cortaram a nossa frente. Como é que pode um trem desse? Sabe aquele cara que tu fala assim, naquela conversa interna? Cara, eu já fico conjecturando coisa aqui, tá? Do tipo assim, os caras, que top, né? Jesus, né, mano? Que massa, né? Tu já pensou, tipo assim, no reino dele, ele é rei, né, mano? Então, assim, como é que vai ser o trono dele? Já pensou se tem um lugarzinho na esquerda e na direita, específico pra nós, meu nominho. Tu já pensou, cara, Aí, assim, tem um que fala pra mãe, mãe, né, estavam falando. Já pensou, mãe? A mãe, mas nós vamos resolver já. Agora. Bora falar com ele. Pegou no colinho e vamos. Pegou no colinho e bora. Tá dando para resolver, nós resolvemos agora. Porque não vamos deixar pros outros, hein? Pronto. Os caras ficaram cabreiros, Giovanni. Que loucuragem, cara. Olha que doideira esse 24. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Isso é importante porque daí aqui já não é só a mãe, tá? Os irmãos também entraram ali e falaram, e pediram junto, tá? Não vamos culpar só a mãe, não, tá? Os irmãos estavam pedindo também. 25. Então Jesus os reuniu. Isso é legal. Agora só dando uma pausa já no início do versículo. Jesus reuniu os discípulos. Porque, cara, quando tem um início de confusão, a melhor coisa que você tem a fazer é, peraí. Um tá falando do outro que reúne todo mundo, né? E um passinho atrás também aqui, quando Jesus fala, de fato, vocês vão beber do meu cálice. Até hoje a gente bebe do cálice também, tá? Na ceia, relembrando aquilo que o Senhor fez. Eles não beberam o cálice do pecado da humanidade. Sim. Até hoje a gente bebe do cálice do Senhor Jesus. Mas aqui, quando ele vê que está começando a entornar o caldo, ele chama todo mundo. E precisa ter coragem para fazer isso, Giovanni. Precisa ter coragem para você, quando vê que a coisa vai começar a sair do controle, um bom líder todo mundo, chama todo mundo e já começa a descer a ripa, como ele vai falar aqui. Porque quando tu perde a mão, quando tu vê que a coisa começa a causar divisão dentro de uma congregação, dentro de um grupo, enfim, um bom líder ele já precisa, chama todo mundo. É porque existe uma ideia, existe uma visão, existe um para onde, né? Então quando Jesus, eu fico imaginando Jesus assim, não, esse cara tá maluco, né? Esse povo tá doido? Ou seja, vou reunir todo mundo para talvez vou acordar vocês, eu vou explicar de novo para vocês, eu vou desenhar de novo para dar essa centralidade, que é o que todo líder faz. Quando vê o time todo espalhado, não, parei, vem cá. E falando em time, o intervalo de um jogo para o outro não é apenas para descansar, mas é para realinhar o time. Sim. Então o técnico lá, o dirigente, o dono do negócio, chama todo o time e, cara, vamos lá. Vamos recalcular, não é isso que vocês estão fazendo, tá errado. Sim. Então redireciona o negócio. Sim. Então, cara, só que isso é uma faca de dois gumes.
Sim. Ela pode cortar para os dois lados. Então tem que ser um líder sábio. Tem que ser um gerente bom. Sim, tem que ser sábio. Vamos ver o que Jesus fez aqui. Vai lá, Giovanni. Tá, tu parou 25. no 25, né? Então Jesus os reuniu e disse, né? Vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo? E que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Vou engatar no 26. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. Vou engatar no 27, Vai. só para nós ir. Vai. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. 28. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então tu percebe, John, nesses últimos versículos, que ainda que os governantes tenham autoridade e tudo, cara, entre nós é diferente. Sim. O crente é diferente. Sim. E aí o crente não significa que vai ser humilhado, pisoteado, sapateado. Não. Mas entre nós viemos para servir a humanidade. Por isso que as igrejas hoje fazem um papel gigante entre os pobres. Porque nós entendemos a necessidade de servir. Sim. Entre outras situações. Meus irmãos, essa é a ideia. Sem igreja, a sociedade estaria num caos total. Né? Porque, inclusive, até a não taxação de impostos sobre a igreja é porque o governo sabe disso. Que se não tiver igrejas abertas, o caos está instalado. Né? Então, e aí, obviamente, né, alguns tentam usar isso de palanque político para, enfim, ter as suas bases eleitorais e tudo mais. Tudo isso a gente sabe também que existe, infelizmente. Mas o papel social que a igreja faz é gigantesco. Né? Então, olhando a fala de Jesus, quando primeiro ele toma essa atitude que tu falou de juntar as pessoas, e aí ele já começa mostrando essa diferença. Ele diz assim, olha, vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo. Do tipo assim, gente, eu sei que existe uma hierarquia aqui onde um manda e o outro obedece. Um manda e o outro obedece. E ele continua falando. E os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Eu mando, você obedece. Eu peço, você faz. Né? Inclusive Jairo chega lá para Jesus e fala, pô, não precisa lá orar pela minha filha. Eu também sou um oficial que tenho cargo aqui, eu mando o meu servo ir, ele vai. Eu mando ele vir, ele vem. Entende? Ele era um oficial, e é isso que ele está falando aqui. Né? Os oficiais exercem sua autoridade sobre os seus súditos. Mas, entre vocês, porém, será diferente. Ou seja, a cultura é essa. Mas deixa eu explicar para vocês. No meio de vocês, essa cultura aí não existe. Vai ser diferente. É o famoso... mas todo mundo pensa assim. Você não é todo mundo, meu filho. E até gera uma pergunta para nós, né, John? Nós estamos servindo as pessoas ao nosso redor? Né? Tipo, lá em casa, será que eu sirvo a minha mulher, meus filhos? Sim, começa por dentro de casa, né? Será que lá no trabalho eu sirvo as pessoas, os colegas de trabalho? Será que eu sirvo eles? Sim. Ou será que eu sou o arrogante de acho que sou o dono do mundo? Que todo mundo vai pro inferno. Entende? A maconheirada vai tudo pro inferno. Isso, e vão. Não sei, tô brincando. Vão, não sei. Tudo feiticeiro, né? Mas vai. Vamos lá. Na igreja, será que eu sou servo? Ou será que eu só quero o destaque? As coisas ruins eu não quero. Sim. Então, cara, eu acho que nós... e aí eu pergunto já respondendo por mim, né?
Nós precisamos aprender a servir mais. Sim. Sabe, a gente precisa sair do pedestal de que essa não é função minha, porque é a nossa função servir, ser servo. O próprio Cristo fez isso. Sim. Nos serviu. Então, mano, é complicado eu achar que eu não devo servir. E aí tem uma outra coisa, né? Tu já percebeu que a régua, às vezes, a régua dentro de uma comunidade de fé, pro cara ser um líder, antes do cara liderar, mano, o cara já passou por meio setores da igreja, o cara já limpou cadeira, o cara já deu carona para irmão, o cara já fez muita coisa. E é meio que quando esse cara assume um cargo de liderança na igreja, é tipo natural para a igreja. É porque ele já estava fazendo. Exato. É estranho quando alguém do nada vira gerente. Uai. Quando vira... Do nada vira gerente é boa. Pior que não, tá? Ele 41 anos de idade. Isso. Do nada ele virou gerente. Sim. Só foi gerente em 5 empresas já, tá? Vai. Mas voltando, né, para dentro da igreja, digamos assim, é normal e a gente comemora. Sim. Quando alguém que a gente vê servindo em todos os cantos, sim. Pô, marca uma lavação de prédio, o cara tá lá. O cara tá lá. Puxar brita, o cara tá lá. Levar água pro pastor, tá lá. Ajudar na vigília, tá lá. Ajudar a soltar cabo, tá lá. Pô, esse cara tá lá. Quando ele vira um líder de GP, de ministério, sei lá do que for, parece normal e a gente comemora. Sim, faz sentido. É isso. Sim. Não é o ativista, tá, irmãos? É aquele que serve mesmo. Serve. Isso. E até esse servir, gente, não é nem esse excesso de servir. Sim. Porque eu particularmente sou contra o cara viver dentro da igreja. Porque existe uma questão também de servir num geral. Então, o quê? Eu preciso que você esteja servindo dentro de casa. Às vezes a mulher nem serve, você não serve nem água, porque não para em casa. Exatamente. Tá de segunda a segunda na igreja. Exatamente. E aí você cria um problema. Então, cara, enfim, não é esse ativismo, mas é a excelência de cada vez que ele está no lugar, ele está servindo. Sim. É ele perceber. Hoje eu citei um rapaz que eu gosto dele lá na empresa, o Sandro, porque ele vê o que eu enxergo. E eu acho isso uma coisa de servo. Sim. Cara, ele entendeu. Opa, tem uma necessidade ali. Ele percebe a necessidade e vai e resolve a necessidade. Sim. Então, quando dentro de uma comunidade, como dentro de casa, em qualquer lugar, a gente percebe essa necessidade e existe o desejo de servir, cara, você é um baita de um servo. Sim. Porque, assim, se tu pega esse trecho aqui, quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Aí tem os caras que acham que eu vou cortar o caminho. Tá? Eu vou cortar o caminho, porque, peraí, o Senhor disse que se eu quiser ser líder, eu tenho que servir. Aí o cara vai pintar a igreja, o cara vai estar lá. Isso. O cara vai estar no estacionamento, ele vai estar lá. Se tiver que levar água pro pastor, ele vai levar, ele vai. Domingo eu levei, tadinho. Porque na cabeça dele tá, cara, se eu tiver em tudo, eu vou ser lembrado e visto. E eu vou me tornar um líder. E aí o cara que aparece 2 vezes na semana lá, mas servindo genuinamente, assim, não é para aparecer para um outro. É que se ligarem pro cara 3 da manhã, o cara vai servir. Já o outro, tipo assim, aí não... Não, 3 da manhã vendo, não. 3 da manhã é escuro. Me ligar não, se fosse lá no culto com todo mundo vendo, aí show, né? Escuro não, é a profecia boa que a gente quer que seja no microfone, né? Qual? Aquela profecia boa, o exemplo, né? Sim, olha quando meu servo. Algo bom, eu quero que todo mundo ouça e saiba. Sim, eu tenho visto os teus atos e tenho me agradado de tua conduta. Eis que te honrarei ainda nesta vida. Né? Essa é massa. Tá? Nunca recebi. Sim. Agora, quando é uma chicoalhada, aí a gente quer que seja lá bem escondidinho. Voarás em asas de bronze. Alaba. Não, essa aí era da avião. Essa aí do avião é clássica, né? Então, o que Jesus diz aqui é diferente, que vai ser diferente entre nós. Pois, aí ele cita
o exemplo dele mesmo. Né? Para não sobrar dúvida do que é servir de verdade, né? Tipo assim, tá, mas o que Só que é, para então? zerar. Só para zerar. Então ele diz, ó, porque nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, tipo assim, não é só servir que Jesus veio. Ele veio para entregar a própria vida. E aí a galera, aí que começa a crise do crente. Porque, tipo assim, não, servir tudo bem. Mas dar a vida já é demais. Aí já é palhaçada, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é tu levar uma água, outra coisa é tu apanhar na cara, outra coisa é tu dar a vida. Não, peraí, vamos devagarinho. Mas o Senhor chama para essa radicalidade, sim, irmão. Por Que isso, loucura, cara. Por isso tem uma canção recente que é aquela Por Ele lá. Sim. Que ouve-se muitas críticas, não a letra ou quem fez a música, não. As críticas que eu particularmente vi não foi nem para a letra nem para quem fez. Mas Thumb, então, tá? É ele, Dropzina, Isso. tá? Bota a carinha do Giovanni e fala, tem uma música que tem uma polêmica. Aí bota a cara do Bicudo, que é o da Zucca, tá? aquele bonezinho é feio, né? Alguém precisa falar para ele. Não, alguém precisa. Só não. ele e o Onofre. Ele vai estar na conferência da Onda. Vai, vou falar isso pra ele. Eu quero entrar no camarim e falar assim, ó, primeiro, tira e outra, tá? Tu não é digno de estar aqui Sim, com isso. o teu nariz, ele acaba... Junto com a... Isso não é legal. Alguém tem que falar. Alguém precisa falar. E eu vou que falar. Seja você. Se tu não falar, eu vou falar. Não, eu vou falar. Eu vou falar. E assim, também, depois me meto no meio da... Acabou, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Só que se tu tiver de chapéu, vai dar de ver de longe. Isso, não, mas daí a gente mas tira tu também. Quem é tu pra falar do irmão, né? Também tem um nariz... Também... Não, mas, não é pelo nariz. Mas é por isso. Um cara que tem um naso, ele pode. Pode, tem autoridade pra isso. É eu falar de gordo, eu posso. Isso. Não vem querer me processar que não vai dar certo. Isso. O juiz vai olhar pros dois e dizer assim, tá, estão processando de quê? Isso. Era sobre comida? Estão querendo comer o negócio? Numa audiência dessa, o juiz fala assim, ó, o sujo falando do mal lavado. E acabou. Martelada na bandeira. Libera ninguém preso. Tá. Mas eu quero saber como é que a gente foi cair no nariz do Rodrigo Bicudo. Por conta da canção. Entendi. A canção em si não foi criticada, mas pessoas cantando ela de forma equivocada no sentido de que, cara, vai, canta a música aí. É ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Isso, esse é o trechinho. O gastando a minha vida. Gastando a minha vida. Cara, mas como gastando a minha vida? Porque a realidade da música, cara, é esse 28 aqui. Tá. Eu quero que você dê a sua vida para servir. Tá. A música é isso aqui, ó. Tá. O 28. Só que eu não quero da minha vida. Mas eu quero cantar bem bonitinho domingo na frente do John lá. O John com o chapelão no violão. E eu lá cantando, me esguelando. Tá. Né? O Cleiton na batera. Sim. Mas meu, não lindo, é verdade. Tá. Eita. Porque se eu tiver que ir na chuva, eu já não vou. Não, se tiver calor, eu não quero. Não. Se desligar o ar-condicionado porque está com problema, Deus não tô dentro. livre. Se a bateria não for tal marca, eu não quero tocar. Cara, que gastando a vida é essa? Não vai gastar. Que doar, como Jesus fez, né? Que deu a sua vida. Que dá a minha vida, rapaz. Se eu não quero nenhum desconforto. Eu aprendi num culto uma vez que não tinha ar-condicionado e eu era, por ser gordo, eu sempre reclamei de ar-condicionado. Não, você é um ex. Não, tô no rumo. Não, mas vai dar boa. Se Deus quiser, eu vou emagrecer muito. E aí um irmão, fui na igreja dele, e aí, sem ar-condicionado. E aí ele bateu dizendo, se o irmão que vem aqui só por conta do ar-condicionado e não pela palavra, ele já não entendeu o evangelho. E aí eu falei, caraca, eu critico tanto o ar-condicionado. Dali para frente, eu nunca mais reclamei de certas coisas. Porque a minha principal ida para a igreja não é para curtir uma boa cadeira, um bom ar-condicionado, um
um telão maravilhoso. Cara, não é para isso. Sim. Não que isso seja ruim, gente. Sim, não é isso. Eu sentar numa cadeira mofadinha é maravilhoso. Tudo isso eu gostaria. Mas esse não tem que ser o principal motivo ou os motivos que me fazem ir lá. Sim. E, cara, que a gente possa criar vergonha na nossa cara e doar a nossa vida servindo os nossos irmãos. Sim. Que isso. Nós do Santo Podcast, você que está nos acompanhando, entenda isso, que o Cleito entenda isso e comece a nos servir melhor. Isso. Né? A aguinha para nós, sabe, massagem no ombro, sabe? Eu vou te falar, tá? Cafezinho. Se vocês continuarem falando, continuar falando assim, tá, com a presença da primeira dama lá, vai dar B.O. Daqui a pouco ele não vai estar nem aí para os 3,5 e eu quero ver quem é que vai. E ela sabe que é 3,5? Ela sabe que é 3,5 ou para ela ele falou que é só 2.000? Aí tem que ver isso aí. Aí é ele com a família dele. Em casa. Isso. Agora sim, é isso, Giovanni. É isso. Jesus diz: nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. E aí agora a gente vai falar do último ponto, que é em resgate por muitos. Cara, será que realmente você tem entregado a sua vida para alcançar o perdido? Será que você tem chorado com os que choram? Será que você tem olhado assim para o teu círculo de amizade e falar, cara, esse meu amigo é mais louco que o Batman. Esse aí tava no festival Cinema de Verão ali com o vape, soltando fumaça na palmeira. Cara, esse cara, será que eu tô me compadecendo por ele ou eu tô dando risada ou eu tô indiferente? Cara, o Senhor veio para servir. E serviu prostituta. Eu ia falar isso, cara. Serviu os publicanos, serviu... Cara, serviu ele todo não mundo. Veio para servir quem eu quero que ele sirva. Isso. Ele veio para servir muitos. Sim. Os doentes, ele mesmo diz. Eu não sei quem são esses muitos dele. Exatamente. Então, cara, é uma coisa que eu vejo muito assim, e muito na internet, né? A gente vê bastante gente falando um monte de bobagem, vivendo umas vidas bem estranhas. E às vezes eu não tenho coragem de bater. Porque muitos, tipo, cara, mas eu não sou igual a ele. Os meus pecados não são diferentes, mas não são dos mesmos, do mesmo peso dele. Então, cara, isso é muito... Deus veio para os maconheiros, para os prostitutos, para mais um monte de... Veio até para o Giovanni. Sim, exatamente. Então, cara... Nesse prédio da morte e do pecado, a gente está tudo no mesmo andar, uma vez eu escrevi. E maravilhoso. Tá? E a realidade é que se não for a misericórdia dele, o prédio que já está caindo, vai cair. Sim. Então, se não for a misericórdia dele resgatar um a um, e é para isso que ele veio, para resgatar um a um, ele é o único que pode fazer isso. Maravilhoso, né? Que tempo maravilhoso. Cara, meus irmãos, reflitam sobre isso. Só tenho a agradecer o pastor Matheus Botim. Que vai estar com a gente, tá? A próxima. Já vai estar com a gente. A próxima não, porque a gente é birrento. E quarentouta. Isso. Não, a gente depois é do quarentouta. É assim, não é? Tô de aniversário, vou lá. Não vem. Não queremos. Não. Vai curtir tua família. E traz o dízimo. Traz o bolo, né? Pastor Matheus Botim, maravilhoso, tá? Que Deus te abençoe. Vai estar com a gente já com 40 anos. Velho já. Isso. Não, 40 anos. Tá bonito, tá inteiro pra caramba. Tá bem demais. O Cleiton, que tem 27, já tá... Destruído ali, tá destruído. Estilhaçado. Ali, esse aí eu concordo que veio de cegonha. Tá. E caiu da cegonha. Tá? Porque esse nasceu já destruído. Já nasceu com 32. Aí foi vivendo, 32 mais 27, nós estamos falando aí de 59 já. O cara que tem o nome de Cleiton com K já não era. É um cara que tu pode... Um abraço pro Cleiton da Masterville. Sério? Que é uma tragédia com K também, que não faz sentido. Vai ser nosso cliente em nome de Jesus. Ô, Cleiton, em nome de Jesus, Cleiton. Um abraço. Deus está te abençoando, meu irmão. Masterville. Eu profetizo aqui, né? Eu profetizo. Um abraço. Queremos vocês aqui. Giovanni, que momento maravilhoso. Acredito que pessoas aqui vão dar muita risada, mas também se edificar com o texto que lemos aqui, sabendo que no reino de Deus a relevância não tem a ver com status, mas tem a ver com servir o outro. Ele chama todo mundo e fala, gente, vocês querem então ser os caras no reino de Deus?
Então sirva, porque o filho do homem, tá? O filho do homem lá, tá? Pronto, ele veio para servir e nem foi para ser servido, para dar a vida em resgate de muitos. O que a gente vai fazer com esse podcast, Giovanni? O que eu peço é que você, depois de se inscrever no nosso canal, pegue todos os cortes, todos os vídeos, seja no Spotify, YouTube, TikTok ou Instagram, e aviãozinho direto no grupo das tias. Ali a coisa no acontece. No grupo das empresas, manda em todos os grupos possíveis, fomenta esse negócio, compartilha no seu Stories, marca nós, né? Marca o Santo Podcast, Giovanni, o John, marca a gente que a gente vai repostar lá, vai ser uma honra, uma alegria ter você nos ajudando a engajar nas redes sociais. Porque isso faz com que o Instagram entenda que, opa, isso aqui é relevante. Sim, isso aqui é legal, eu vou entregar. Tem gente enviando, então vamos entregar. E um outro detalhe importante também é que... O TDAH falhou aqui. O raciocínio foi e não voltou mais. O importante é que se você compartilha as nossas coisas, o Instagram também entende que você está buscando coisas similares do Senhor Jesus Cristo. Sim. E aí ele vai te mandar outros conteúdos maravilhosos de outros irmãos, outros pastores, outros podcasts que vai abençoar ainda mais a sua vida. Isso. Amém? Porque assim, rolando a timeline, se aparecer um quadradinho de 8, aí e tu tá do lado do teu apacentador, ele vai olhar a casa cai. Demoniadinho, eu sei o que tu tá assistindo. Tem uma função no Instagram ali que se tu bota na pesquisa, dependendo do que aparece ali, é o que tu tá pesquisando. Então você, esposo, agora dá o seu celular para sua esposa e ela vai ali na lupinha, ela vai apertar na lupinha, dependendo do que tiver aparecendo. Se tiver só Mark Portnoy. Hoje é o teu último dia nessa terra. Se começar Corcel 2, quando começar Corcel 2, se começar a aparecer Geminado, tá? Presente para a esposa, lindo, tá? Tá salvo. Bíblia, agora, aquela se NVT aparecer, ou NVI? Isso, se aparecer quadradinho de 8. Sim, aparecer surfista na praia. Se aparecer TikTok, umas coisas estranhas, hoje é o teu último dia na Terra. Isso, mas às vezes o inimigo é sujo, tá? Às vezes é, mas é umazinha só. O inimigo não suja tanto. Não. É umazinha, tá lá perdida, tu tolera. Isso. 2, 3 ou todas. O inimigo, ele sempre vai jogar. Tá lá, Cleiton. O inimigo joga a casca, tá? Se tu pisar, pronto, foi. E quando aparecer na tua timeline, sai rápido pro Instagram dizer assim, ele realmente não quer isso. Não quer isso. O inimigo já sai também do Instagram. Isso, também. Não vai ficar mais de 4 segundos ali, senão... Não, porque é um que tu vai ficar 12 dias no mesmo stories ali, vai dar B.O. Sim. Tá? Salvou stories tudo. Isso. Mas enfim, envie para o máximo de pessoas. Um abraço para você que está nas rádios. Perfeito. Por aí, nos ouvindo, nos assistindo no YouTube. Spotify também está nos assistindo. Verdade. Enfim, que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Valeu!